Gravação iniciada, presidente. Pessoal, então, boa tarde. Nós vamos antecipar agora alguns processos da pauta da tarde. A gente tinha já encerrado a pauta da manhã. Então, deixa eu só abrir nosso arquivo de pauta aqui, mas eu acho que o próximo é o 129, pelo que eu estou controlando aqui. Aí vocês dão uma... O 129 é a sustentação oral, presidente. Aí a gente vai ter que chegar às 14. Deixa eu só abrir a pauta aqui para a gente... É o 128, presidente Giovana. Uhum. Porque eu acho que não... Deixa eu só abrir aqui para controlar. Vocês vão querer pelos mais simples ou pela ordem da pauta? Porque esse 128 é demoradinho, é chatinho. Essa é uma sugestão. A gente poderia, de repente, começar a pegar uns mais simples, né, para tentar andar mais. Eu não sei o que vocês preferem fazer. Eu vou pela linha do mais simples, assim, a gente pegar. Tá bom, mas tem que ser simples mesmo. O meu 128 não é simples e o meu 129 é sustentação oral. Tá bom, vamos lá. Aí tem uns pulados aqui, mas agora sim, vamos tentar dar uma olhada agora. Relatora Amanda. Bom, então, pessoal, 128, então, só então, retomar o 26, o 27, 26 julgado, 27 retirado de pauta, o 28, então, não é simples, 29, sustentação oral, o 30 também sustentação oral, aí teria o 31 retirado de pauta, aí teria o doutor Rafael, 32 é simples, doutor Rafael? 132, EPC Engenharia. Estou dando uma olhadinha aqui, presidente. Um momento. 132. Aí 133 é sustentação oral. 133 é retirada de pauta. Então melhor. Então não temos um a menos, doutora Giovana, Fred Japão. Porque esse estava aqui como sustentação para mim. Então são só 5, na realidade. Presidente, ô Giovana, já está perdendo tempo aqui. Passa 128 mesmo. Giovana, faz 128. Então bora, 128. Tá bom. Eu até andei dando uma olhadinha para ver se eu consigo resumir. Simplifica aí. Já está na pasta. Bem, o seguinte... Então, pessoal, só pegou 128 em apreciação, SP Alimentação e Serviços, um PIS/COFINS apuração reflexo de igualdade de custos e despesa, e teve uma diligência anterior, que está voltando, foi de maio de 2017 a diligência. Então, doutora Giovana, agora sim, 128 na apreciação, pode relatar. Tá, isso aqui é um auto de infração de PIS e COFINS, que ele terminou sendo encaminhado da terceira sessão para a gente, porque ele é reflexo de um IRPJ CSLL. Então, eu vou aí para o relatório. Trata-se de auto de infração de PIS/COFINS, que constituiria o crédito total. Esses 70 milhões, na hora eu fui até ver, né, porque se fosse original de 70 milhões não podia ser julgado, mas na verdade é porque isso aqui incluiu o IRPJ CSLL. O termo de verificação, tem coisa que ele coloca no termo de verificação fiscal, porque foi o mesmo termo para os 4 autos, tá? Então tem coisa Giovana, que ele fala... Giovana, esse é o 128? É o 128. Tá bom, obrigado. Então, na verdade, o termo de verificação tem coisa que ele usa, mas é relativo ao IRPJ-CSLL. O termo de verificação inicia noticiando que se trata de ação fiscal baseada em investigação procedida pela administração tributária estadual, motivada por fortes indícios de que as operações entre as empresas investigadas e alguns de fornecedores não ocorreram no todo ou em parte. Esses relatórios elaborados pelo fisco estadual, eu estou lendo pulando as partes, tá, gente? Foram juntados ao processo, concluindo todos eles pela inexistência das operações de compra de mercadoria pela empresa SP Alimentação e Serviços, levando em conta diversos aspectos, tais como instalações físicas, capital social, atividade comercial, parte dos fornecedores seriam incompatíveis com a movimentação e estoque de mercadorias adquiridas pela SP, negativa dos sócios e responsáveis dos fornecedores quando encontrados da operação de venda para a empresa SP, numeração das notas fiscais apresentadas pela empresa SP não corresponde ao dos talonários de notas fiscais de posse de alguns fornecedores cujas impressões foram autorizadas pelos fiscos estaduais
com fortes indícios de falsificação desses documentos fiscais. Em outros casos, existe coincidência de numeração entre as notas fiscais do fornecedor e da empresa SC, porém os aspectos formais e materiais das mesmas são totalmente distintos, implicando novamente em fortes indícios de falsificação desses documentos. Constatada a inidoneidade de vários carimbos de fronteira do estado de Minas Gerais, postos às notas fiscais de posse da empresa SP. Na sequência, a autoridade descreve o procedimento de auditoria, detalhando as intimações, a forma de atendimento por parte do sujeito passivo, culminando com a notícia da lavratura do termo de embaraço e reintimação fiscal, motivado por falta de entrega de documento. Então, ele vem com a infração de comprovação dos pagamentos contabilizados para fornecedores das operações suspeitas. Como já mencionado anteriormente, o contribuinte deixou de apresentar a comprovação dos pagamentos referentes às compras com indícios de irregularidades acima relatadas. As instituições financeiras também foram intimadas a fornecer RMF, emissão de requisição de movimentação financeira, informação em documentos bancários. O contribuinte foi intimado também a apresentar informações e documentos referentes às compras e respectivos pagamentos, com o intuito de comprovar a existência dessas operações contabilizadas, e até a presente data lá durante o procedimento fiscal, nenhum documento de esclarecimento foi apresentado. E aí ele analisa quem eram os reais beneficiários dos pagamentos. Em resumo, de todas as diligências efetuadas para apurar o destino dos cheques compensados emitidos pela empresa fiscalizada, nenhum deles, segundo as empresas diligenciadas, está relacionado com venda de mercadorias ou prestação de serviços à empresa SP Alimentação. Foi constatado também Caixa 2, portanto, associada à constatação da impossibilidade física das instalações dos fornecedores nos volumes adquiridos contabilizados, utilização de notas frias, utilização de interpostas no quadro social dessas empresas, não fornecimento por parte da SP dos comprovantes de quitação dessas operações, cheques contabilizados como pagamento dessas operações sacados na boca do caixa ou depositados em conta corrente de empresas ou pessoas físicas totalmente alheias a estas operações, depoimentos de pessoas integrantes de esquema fraudulento, confirmando a utilização destes fornecedores fictícios e agora fechando o ciclo, a descoberta através do Caixa 2 da empresa SP da destinação real desses recursos, pagamento de propina a agentes públicos ou pagamento de versos não contabilizados. Então, isso aqui é tudo para mostrar a fraude dessa questão dessas compras com documentos inidôneos. Dos créditos não comprovados do PIS e COFINS não cumulativo. Em razão da glosa dessas compras, né, ele glosou o crédito do PIS e COFINS. Então, da planilha apresentada, constatamos que o contribuinte incluiu na base de cálculo dos créditos de PIS e da COFINS a totalidade das compras de mercadoria contabilizada no seu livro diário, incluindo as aquisições não comprovadas levantadas no item tal. Todas essas compras sem comprovação serão glosadas da base de cálculo dos créditos das contribuições em questão. Além disso, da interpretação das normas acima, concluímos que apenas os serviços utilizados como insumos dariam direito ao crédito das contribuições em questão, sendo insumo aqueles bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação do produto. Levando em conta essa abordagem geral, constatamos que o contribuinte adicionou indevidamente à base de cálculo dos créditos de PIS e da COFINS o seguinte serviço tomado. Esse aqui já não foi compra inidônea. Estava contabilizado no DACOM determinados créditos que ele considerou como insumo e não era insumo. Então, isso foi glosado também. Então, os seguintes serviços foram glosados: locação de mão de obra, honorários profissionais, serviço de limpeza, higiene, higienização com vestuário. Então, constatamos também divergências entre os valores declarados no DACOM a título de serviços utilizados como insumos e os lançamentos individualizados apresentados pelo contribuinte, referentes aos períodos lá 3, 4, 5, 2008. Essa diferença apurada também será glosada da base de cálculo dos créditos em questão. Então, como a gente está falando aqui só de PIS e COFINS, tá, o IRPJ-CSLL está em outro processo, ele fez a glosa dos créditos das compras inidôneas e também fez a glosa dos créditos do que ele encontrou informado em DACOM, mas que não era insumo, porque não era aplicado na atividade fim.
Como resultado de toda a investigação acima resumida, a autoridade fiscal apurou valores devidos de PIS e COFINS por força de glosa de créditos na sistemática não cumulativa. Aí aqui, glosa de créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Como visto no item tal acima, foram glosados vários valores que compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, referentes à aquisição de bens, de mercadorias e bens e serviços utilizados como insumos declarados no DACOM. Os lançamentos referentes aos créditos glosados foram apurados no apenso tal. O contribuinte intimado deixou de apresentar a documentação idônea ou apresentou uma justificativa não aceita por essa fiscalização, quanto à inclusão de tais custos e despesas na base de cálculo dos créditos das referidas contribuições. Dada a falta de comprovação desses créditos, será feita a glosa dos valores. Então, glosou também aqui. Constatada a insuficiência do tributo recolhido em face ao devido, foi lançada multa de ofício regulamentar e qualificada, assim justificada pela autoridade fiscal. Então, ele também lançou multa de ofício de 75%, e na infração relativa à compra em dólar, ele lançou com 150%. Conforme anteriormente exposto, no decorrer dessa ação fiscal, foi apurado que parte das compras contabilizadas pela fiscalização não existiram, sendo inclusive suportadas por documentos inidôneos, notas frias, procurando, através desses subterfúgios, aumentar indevidamente os seus custos e despesas e a consequente redução das bases de cálculo do RPJ e CSLL, procedimento que caracteriza a sonegação fiscal. Essas compras fictícias também foram adicionadas indevidamente à base de cálculo do PIS e da COFINS, resultando também na redução indevida, também imposta multa de ofício 150% nesses casos. Quanto às demais infrações apuradas, a multa foi de 75%. A responsabilidade pelo crédito foi estendida ao sócio. Vale dizer que tem responsabilidade solidária do sócio e houve recurso tanto por parte do contribuinte quanto por parte do responsável solidário. Tendo sido formalizado o competente termo de sujeição para solidária. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade, tá? Eu vou pular aqui. O sócio também apresentou defesa administrativa e a DRJ, em relação à impugnação tanto da empresa quanto do sócio, julgou a impugnação procedente em parte, tão somente para reconhecer a decadência parcial do lançamento das contribuições. Como havia pagamento e a contribuição PIS, COFINS, período de apuração é mensal, a DRJ refletiu a decadência de alguns períodos. E aí eu transcrevo a ementa, que eu vou pedir licença para não ler. Posteriormente, ciente do acordo da DRJ, tanto o contribuinte quanto o responsável solidário apresentaram recurso voluntário. Eu não vou ler agora o argumento de defesa, porque no voto eu retomo. Então, o processo foi enviado para a terceira sessão, tendo em vista que se tratava de PIS e COFINS. Esta, todavia, declinou a competência através do despacho número tal, ao constatar que era reflexo do IRPJ constante do processo final 2012-18, informalizado com base nos mesmos elementos de prova. Em seguida, o processo foi distribuído aqui no âmbito da primeira sessão, o qual decidiu pelo sobrestamento do processo até a aprovação da decisão definitiva lá no processo do IRPJ. Após o trânsito em julgado do acórdão 301.453, o mesmo foi anexado ao presente processo, em razão da relatora original não fazer mais parte do processo, teve novo sorteio na turma. É o relatório. Posso passar para o voto? Claro. Então, eu vou analisar primeiro o recurso do contribuinte. O recurso é tempestivo, dele conheço. Conforme relatado, trata de auto de infração de PIS e COFINS, cujos elementos de prova que derem seja ao lançamento constante, IRPJ, CSLL e fonte constante do processo 2012-18, ou seja, consiste num lançamento reflexo, que, não obstante, traz argumentos de defesa específicos para as contribuições apoiadas no regime não cumulativo. Então, não é simplesmente adotar a decisão naquele processo, porque ele traz argumento específico para o PIS e para a COFINS. Encerrado o procedimento fiscal, o auditor efetuou o lançamento do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e fonte.
e multa isolada, em decorrência das seguintes infrações. Então, estão essas 5 infrações aí: glosa de custo, comprovação idônea de compra, superavaliação do estoque inicial, glosa de despesa financeira não necessária, multa isolada, pagamento a beneficiário não unificado e glosa de crédito PIS/COFINS não cumulativo. Aqui a gente vai tratar basicamente do item A e do item F. A glosa de custos por falta de comprovação de compras implicou a glosa dos créditos indevidamente descontados na apuração do PIS e da COFINS. Além disso, foram glosados créditos de PIS e da COFINS referente a bens e serviços utilizados como insumos. Então, parte da infração foi 150%, só para vocês lembrarem que foi a compra inidônea, e a glosa de bens utilizados para insumo foi 75%. E aí eu tenho os valores lançados abaixo. No processo principal, final 2012-18, foi proferido o acórdão tal, julgado em definitivo, qual deu provimento parcial ao recurso do contribuinte, tão somente para reverter a glosa de despesas financeiras e excluir a responsabilidade do sócio no que diz respeito às infrações que não foram objeto de multa qualificada. Nesses autos, a turma da DRJ deu provimento parcial, tão somente para reconhecer a decadência parcial do lançamento das contribuições, nas hipóteses em que não foi constatada fraude e houve antecipação do pagamento. A responsabilidade do solidário restou mantida para todas as infrações, ou seja, diferente do auto do IRPJ, que afastou a responsabilidade do sócio para as infrações não qualificadas. E resignada da decisão de PIS, o contribuinte apresentou recurso voluntário. A sua análise. Preliminar de nulidade. O contribuinte argui nulidade, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado e assinado por auditores fiscais da Receita, que estão subordinados ao chefe da fiscalização, que está subordinado à equipe da fiscalização, ou seja, ele alega incompetência dos auditores fiscais aqui para lavrar o auto. Também argui nulidade ou contrariedade a preceitos constitucionais e jurisprudência dos tribunais superiores. Argumenta que, devido à falta de autorização judicial, independente de prévio processo administrativo ou fiscal, então aqui a questão da quebra do sigilo bancário, resta evidente o vício, basicamente essas nulidades aqui. Essas alegações de nulidade foram tratadas no processo 2012-18, no qual este mesmo colegiado, sob outra composição, manifestou-se de maneira acertada, sendo assim, em relação às nulidades, adota e ratifica a decisão proferida naqueles autos, ao qual transcrevo o trecho pertinente. Então, aqui, primeiro, a questão da incompetência do auditor fiscal, eu estou citando aqui a legislação que transfere competência para a autoridade fiscal, o auditor fiscal lançar, e aí estou rejeitando a arguição de nulidade, tá? A competência legal do auditor da Receita para fiscalizar o lançamento foi estabelecida no artigo 6 da Lei 10.593, com a redação dada pela 11.457. Então, aqui eu estou rejeitando essa preliminar de nulidade. Da alegação da nulidade por quebra de sigilo bancário, eu também estou rejeitando, isso aqui a gente já tem, inclusive, súmula em relação a isso, tá? Eu vou pedir licença para não ler, se alguém achar que é necessário. Inclusive, com relação houve solicitação, emissão de requisição de informação de movimentação financeira, na qual relata as apurações realizadas, da indispensabilidade do exame dos elementos solicitados, aquela questão do relatório circunstanciado, está tudo certinho. Então, nos autos, não há nos autos qualquer elemento que indique que o fisco tenha obtido os extratos bancários junto aos bancos antes de qualquer procedimento instaurado. Então, isso aí eu estou afastando essa alegação, tá? Ainda quanto ao tema, tem-se que a matéria referente ao fornecimento de informações sobre movimentações financeiras sem autorização judicial, nos termos do artigo 6 da Lei Complementar 105, vinha sendo discutida nesse recurso extraordinário, cuja repercussão foi reconhecida. Então, ele cita aqui a tese, eu estou citando a tese aqui que foi fixada, né, que o artigo 6º não ofende ao direito do sigilo bancário. Então, eu estou afastando as preliminares
preliminares de nulidade arguidas. Do mérito. De início, cumpre destacar que a recorrente traz discordância genérica em relação à autuação, a qual não cabe maior análise. Então, aquela alegação genérica, eu nem me manifestei. Tendo em vista que a defesa deve trazer os argumentos em que se funda e acompanhada de provas, não fazendo a de ser desconsiderada negativa geral, passando a análise das contestações específicas. Da glosa dos créditos descontados indevidamente. Então, a questão aqui do custo de bens ofendidos e serviços prestados, comprovação inidônea, contabilização de custos, a recorrente questiona essa infração 2 e defende que não prevalece a alegação do fisco quanto à inocorrência das transações comerciais, eis que amparada nos relatórios elaborados pelo fisco estadual, entregues ao fisco federal, documentos estes não recepcionados pelo recorrente, não tendo condições de analisá-los e, se fosse o caso, impugná-los. Ele também alega aqui que, na época, ele verificou se a empresa estava ativa, se estava habilitado no Sintegra, basicamente essas alegações dele. Em síntese, o contribuinte defende a legitimidade das transações comerciais e questiona os procedimentos de investigação, principalmente pela utilização de informação que veio do fisco estadual. Primeiramente, cumpre esclarecer que a infração a qual a recorrente faz referência, ele faz 002 aí, diz respeito especificamente ao auto de infração do IRPJ. A autuação de PIS e da COFINS tratou de glosa de créditos indevidamente descontados decorrentes dos mesmos fatos, quais sejam compras e aquisições rastreadas em documentação inidônea ou não comprovadas. Conforme relatado, o julgamento desse processo foi convertido em diligência para aguardar o julgamento definitivo do auto de infração do IRPJ. Naquele processo, o contribuinte apresentou os mesmos argumentos no que diz respeito à falta de comprovação de aquisições e compras e a utilização de notas fiscais inidôneas. Dessa arte, por não haver argumentos adicionais e por concordar com as razões de decidir constante na decisão do acórdão final 453, ratifico e adoto. Então, aqui, eu vou até pedir licença para não ler. É mais ou menos uma repetição daquilo que está no termo de verificação, das ilegalidades, que são notas fiscais inidôneas. Eles fizeram circularização, intimaram os fornecedores, enfim, não foi comprovada a compra. Então, assegura que, desse modo, as transações comerciais se efetivaram, as empresas vendedoras efetivamente existiram, isso é o que diz o contribuinte, né? Havendo a emissão dos documentos fiscais necessários e a circulação de mercadoria. A gente vai ver que teve carimbo falso do fisco estadual, nota fiscal realmente com indício de falsificação, né? Examinando as alegações da recorrente quanto à utilização das informações obtidas pelo fisco estadual de São Paulo, não vejo óbice da sua integração ao conjunto probatório juntado aos autos. Iniciada a ação fiscal, com a solicitação de documentos à interessada, a fiscalização foi informada pela hora recorrente que os livros e documentos solicitados estavam em poder do fisco estadual de São Paulo, em face do procedimento fiscal instaurado na operação Pratos Limpos, né? Em decorrência disso, a fiscalização solicitou, por meio de ofícios, cópia dos documentos coletados, ou seja, ele pediu para o contribuinte disse que estava com o fisco estadual, a Receita Federal foi lá e pediu cópia. Então, aqui ele defende a cooperação entre as fazendas públicas, assim não viu problema na utilização da documentação pelo fisco estadual. Os relatórios do fisco estadual, concluídos após levantamento nas bases de dados da RFB, da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais e do próprio fisco de São Paulo, além das diligências realizadas em loco, apontaram que a maior parte dos fornecedores sequer havia realizado operações interestaduais, especialmente para o estado de São Paulo, que há indícios de que alguns deles tiveram existência efêmera ou sequer operaram, que o documentário fiscal que deu suporte às operações registradas junto à recorrente não corresponde às respectivas autorizações de impressão de documentos fiscais dadas pelo fisco estadual, e carimbos das barreiras estaduais do fisco, aposto nos documentos fiscais apresentados pela recorrente eram falsos, cancelados ou inidôneos. Ou seja, todos os indícios apontavam para a inidoneidade dos documentos apresentados como suporte das operações contabilizadas. Teve ainda a questão do Caixa 2, enfim. Eu vou avançar para a conclusão. Então, tais fatos corroboram a inexistência real das operações comerciais contabilizadas pelo recorrente que foram glosadas pelo fisco. Tá?
Então, conforme bem fundamentado no voto acima transcrito, o fisco demonstrou indícios consistentes da inexistência das operações, tais como as notas não correspondiam às respectivas autorizações de impressão dos documentos fiscais dadas pelo fisco estadual, carimbos da barreira estadual falsos, cancelados ou inidôneos, operações com empresas que não declararam qualquer atividade ao fisco estadual, declaração de ex-sócios das empresas de que não realizaram operações com a recorrente, entre outros. Por tudo exposto, restam indícios suficientes para desconsideração das operações, sem que a recorrente tivesse apresentado qualquer informação nova para infirmar a acusação fiscal. Por conseguinte, justifica-se a glosa dos créditos de PIS e da COFINS baseado nestas operações, mantendo-se incólume o lançamento. Dos créditos oriundos de bens para revenda e serviços utilizados como insumo. Nesse caso aqui, ele obteve a informação do DACOM, então essa infração não foi qualificada, e eu vou tentar resumir, se vocês acharem necessário, a gente volta. Basicamente, ele glosou operações que ele considerou como bens para que é insumo, que o auditor fiscal entendeu que tinha que ser ligados à atividade fim da empresa, e ele considerou como insumos despesas que são despesas operacionais, mas são relativas à atividade meio. Então, nesse sentido, quanto aos bens utilizados como insumos, a recorrente discorre sobre a atividade da empresa, defende que os serviços glosados estão diretamente relacionados à sua atividade fim, posto que são aplicados ou consumidos diretamente na produção do produto. Ele fornecia merenda, tá? A atividade dele é fornecimento de merenda e alimento. Aí ele defende que honorários profissionais estão diretamente relacionados à atividade fim. Eu vou dizer que quais são os serviços que ele utilizou como insumo. Foi locação de mão de obra, adiantando aqui, então, eu não considerei a alocação de mão de obra como sendo, nesse sentido aqui eu adotei a decisão o relatório de adição da DRJ, que não considerou essa alocação de mão de obra, porque é atividade meio. Outro item foi a questão de honorários para a empresa de contabilidade, assessoria, consultoria, vigilância e segurança. Também considerei que não era atividade fim da empresa. E também tem a questão do fardamento, né? Então, a contribuinte confunde em sua argumentação os conceitos de necessidade de gasto com a possibilidade de geração de créditos da não cumulatividade. Nesse último caso, os serviços devem ser utilizados diretamente na prestação de serviços ou produção de bens destinados à venda. Ora, toda evidência, serviços de contabilidade, consultoria, advocacia não são utilizados pela empresa diretamente na prestação de seus serviços na área de fornecimento e alimentação, né? Então, tem a questão também de serviço de advocacia, a contratação de uniforme, serviço de limpeza, entre outros, que tiveram seus créditos glosados, configuram atividade meio, e, ainda que necessárias para o desenvolvimento das atividades fim, com essas não se confundem. As despesas incorridas como atividade meio, regra geral, correspondem a despesas operacionais e podem ser deduzidas na apuração do imposto de renda na sistemática do lucro real, mas não geram crédito para desconto na apuração do PIS e da COFINS. Então, eu estou mantendo também essa glosa. Da multa qualificada, eu ressalto aqui, eu vou resumir, eu ressalto que para a infração de compra com aquelas notas fiscais inidôneas foi lançado com 150%, eu estou mantendo pela utilização de nota fiscal. E a parte da glosa do crédito do insumo foi lançado com 75%. Então, eu considerei correta a aplicação da multa qualificada nessa infração. Da alegação de decadência, no caso, já foi reconhecida a decadência parcial. Eu estou aqui mantendo a decisão referente ao calendário 2007, tendo em vista a ocorrência de fraude. Então, na verdade, ele argue a aplicação do 150, mas como teve fraude para aquela infração, considera
aplicação do 173, então não houve decadência. Aí ele faz uma alegação ainda com a necessidade de levantamento e pedido de diligência, um pedido genérico, que eu estou indeferindo também, porque eu acho que o ônus da prova que cabe ao contribuinte provar essa regularidade das compras, né, de infirmar o lançamento. E passando para o recurso do responsável solidário, em razão da manutenção da autuação e considerando essa distinção, que uma infração foi com 150% multa qualificada e a outra foi com 75%, eu estou mantendo a responsabilidade solidária tão somente em relação à infração 1, que foi com multa qualificada. Tá? Então, por fim, porque o auditor fiscal ele aplicou para todo o crédito tributário lançado. Então, deixa eu ver aqui a minha conclusão. A questão do... Aí o auditor fala do aumento patrimonial do senhor Elísio para aplicar em tudo. Então, ele diz assim, a questão do aumento patrimonial é irrelevante para fins de responsabilidade tributária, isso eu estou dizendo. O senhor Elísio foi inserido no polo passivo da sujeição tributária, tendo em vista que, como administrador, agiu com infração à lei, utilizando-se de notas fiscais frias para tentar comprovar operações de compras e, com isso, buscou ocultar o fato gerador da obrigação tributária. Entretanto, sendo infração à lei um elemento do tipo para caracterizar a responsabilidade, voto por manter a responsabilidade apenas para a glosa dos créditos descontados indevidamente que tiverá a multa agravada para 150%, pois nessas hipóteses já estou comprovada a fraude e o dolo específico por parte do recorrente. Logo, voto por manter a imputação da responsabilidade do senhor Heloísio nos termos do artigo 135, inciso 3. Apenas quanto aos tributos devidos em decorrência da infração relativa à glosa de créditos referentes às compras não comprovadas, cuja multa foi qualificada. Então, conclusão. Pelo exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários do contribuinte e do responsável, por rejeitar as liminares de nulidade e o pedido de diligência, e no mérito por negar provimento ao recurso do contribuinte e dar parcial provimento ao recurso do responsável solidário, para manter a imputação da responsabilidade do senhor Heloísio Gomes, tão somente em relação aos créditos tributários constituídos com multa qualificada. Como voto. O presidente está mudando. Eu estava lendo aqui a questão... Porque, na verdade, assim, né, essa participação individual dele na infração à lei, eu fiquei pensando que isso não teria também nas outras infrações em si, né? Além da nota fria em si, porque na verdade, ele não teria agido com infração à lei também nos outros casos, entendeu? Nos outros casos, eu diria que não, presidente, porque o auditor fiscal, ele retirou... Não foi da nota fiscal, essa nota fiscal ele já fez essa glosa do crédito. Ele foi no DACOM e aí ele viu a rubrica lá que ele produziu créditos, ele tirou a informação do crédito de serviços advocatícios, de própria informação declarada, que o contribuinte deu interpretação que aquele serviço geraria crédito, e o auditor disse, olha, você declarou isso aqui no DACOM, mas isso aqui não é insumo. Isso aqui está relacionado à atividade meio, é uma despesa operacional, e não é insumo. Então, ele reclassificou que foram aqueles serviços que eu estou lhe dizendo. Então, não há irregularidade, ele não alegou irregularidade quanto àquela, tipo, ao pagamento, ele pagou, ele não está contestando a regularidade dessa operação. E é por isso que eu estou tirando. Agora, por que o auditor, que eu não li tudo, por que ele bota? Ele diz que teve enriquecimento do senhor Heloísio, né, o patrimônio, ele fala inclusive no patrimônio do senhor Heloísio, que cresceu, então, evolução patrimonial, e aí eu desconsidero, eu digo que na questão do interesse econômico, que a gente tem que provar a relação com a ocorrência do fato gerador. Não, tá bom. Com o STJ, né? Mas tudo tá bom. A minha consideração apenas com relação ao RMF, Giovana. Eu estou vendo aqui que quando da discussão sobre isso, eu estou vendo que o RMF foi naquele artigo
aquele inciso 7, né, do artigo 3º do decreto 3724/2001, né, que fala daquela questão de embaraço e fiscalização. Nós aqui já tivemos discussão sobre isso, mas a alegação do contribuinte, ela limita-se a dizer que a fiscalização já tinha acesso a essas informações antes, ele até deu parte dos extratos, né, e falou a questão do sigilo bancário, que isso aí está superado, esse argumento já. Ele não questiona, eu falei até que da RMF, mas ele não questionou a ausência de relatório circunstanciado, não tem nada disso. Ele só... isso. Eu só queria realçar, eu vi isso também. Eu estou para votar, presidente. Tá bom. Alguma dúvida adicional, pessoal? Então, eu vou passar a colher os votos, só retomando o voto da doutora Giovana. Negar provimento ao recurso do contribuinte, recurso à responsabilidade do provimento parcial, mas mantendo a imputação dele quanto aos créditos tributários com multa qualificada, ou seja, afastando a responsabilidade solidária nos créditos que estão lançados com 7,5%. Então, a doutora Giovana é relatora, doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora, presidente, integralmente. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do contribuinte, dar provimento parcial ao recurso do responsável solidário, mantendo a imputação responsável solidária em relação aos créditos tributários constituídos com multa qualificada somente, ou seja, nós afastamos a responsabilidade dos outros créditos que estão com 7,5%, e esse foi constado de dispositivo. Pessoal, agora nós vamos interromper, né, essa antecipação aqui. Fabiana, pode interromper a gravação.